Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 4, um texto muito conhecido e que eu quero trazer uma palavra para você, de Filipenses 4:4. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aqui na introdução aqui da minha palavra, a falar em alegria, pastor, em tempo de lutas e de adversidades, isso não é uma coisa muito fácil, não. Deixa eu falar uma coisa, essa carta aqui é a chamada Carta da Alegria. Você acha que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele acabou de ganhar uma bolada de herança? Ele escreveu a carta de alegria porque recebeu uma grande promoção na vida. Ele escreveu a carta de alegria porque ele fez um negócio e ganhou dinheiro por 30 anos da vida dele. Não. Ele escreve a carta de alegria quando ele está preso em Roma, esperando o julgamento. Ele está esperando o julgamento e ele escreve para a igreja uma carta de alegria. Eu tenho certeza, meu amado irmão, que nós temos motivos para nos alegrarmos mais do que para ficarmos tristes. Eu garanto para você. E é por isso que eu quero falar com você, porque devemos nos alegrar. Aqui na primeira parte da minha palavra, para vivermos uma vida de alegria, ou de tristeza, observe essas questões que eu vou apresentar para você. Para vivermos uma vida de alegria ou de tristeza, observe essas questões, que essas questões vão ajudar a definir se você quer ter uma vida de alegria ou de tristeza. Primeiro, sua escala de valor. O que tem mais valor ou menos valor para você? Se para o apóstolo Paulo ele está preso tivesse mais valor, você não tinha essa carta. Primeira coisa que você tem que saber, o que você está dando valor na tua vida? A derrota, desastre, desgraça, doença, dia mal, inimigo, derrota, perda. Então, em primeiro lugar é isso. Qual a sua escala de valor? O que tem mais valor ou menos valor, o que tem mais importância ou menos importante, isso pode decidir se você vai ter uma vida de alegria ou uma vida de tristeza. Segundo lugar, qual é o teu foco? Que objetivo você tem na vida? Onde é que você quer chegar? Pessoas que não têm foco podem focar em qualquer coisa, inclusive na tristeza. Inclusive em coisas que produzem tristeza, que produzem, desânimo. Qual é o teu foco? Qual é a força de motivação da sua vida? Isso é importante. Pessoas que não sei, estou aqui, não sei, perdido. Então, se não tem foco, você pode focar em algo ruim, que vai levar você a uma vida de tristeza. Terceiro, o que domina a sua mente? O que domina o teu processo mental, já que tudo passa primeiro pelo processo mental? Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você sente? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. Agora escuta essa afirmação que eu vou dizer para você. Os sentimentos são a voz. É aqui no singular mesmo. Os sentimentos são a voz dos pensamentos. Você já viu alguém de cabeça baixa triste porque está pensando em vitória? Sim, você está aqui na mente, porra, caramba, vou arrebentar, vou vencer. Você já viu alguém sorrir, alegre, porque aqui na mente está dizendo assim, só derrota, só desgraça? Não.
não. Os sentimentos, as tuas emoções, elas estão dizendo o que está dominando a tua mente. O que domina a tua mente? Os sentimentos são a voz dos pensamentos. Se você tem uma vida de tristeza, manifesta a tristeza o tempo todo, é porque aqui na mente a tristeza está te dominando. Só para você ter uma ideia dessa questão. Agora preste atenção nisso aqui, tá? É fundamental nessa questão se você quer ter vida de alegria ou vida de sofrimento, certo? Como é que você está lidando com o perdão? Primeiro, se sentir perdoado, né? Você se sente uma pessoa culpada, né? Ou aliviada? Não consigo, eu não consigo me perdoar. Não, eu fiz um mal a essa pessoa, mesmo ela me perdoando, eu não consigo me perdoar. Então você vai ter culpa. Ou em relação a você liberar perdão, ou você vai ser uma pessoa marcada ou livre. Eu não consigo perdoar. Então você está marcado pelo erro que a pessoa te fez. Teu caixa emocional não está zerado, tem ferida na alma. Então você vai ter dificuldade em liberar perdão, vai ser uma pessoa marcada, com ferida na alma. Mas se você libera perdão, você se sente livre, você zera o seu caixa emocional, você se libera daquele fato ruim. Então, meu amado, meu querido, como é que você está lidando com a questão do perdão? Tanto em receber como a liberar. Como lidamos com as adversidades e lutas da vida? Como é que é você com as adversidades e lutas da vida? Olha, se você tem as adversidades e lutas da vida como algo final ou é transitório? Passa a régua, fecha a conta, já era. Tô ferrado. Então você tem adversidades e lutas como algo final e não transitório. Você tem as lutas e as adversidades da vida como aprendizado ou como algo que é para te destruir? Como é que é? Como é que você está lidando com as lutas e adversidades da vida? É uma escola ou é uma destruição? É transitório ou é o fim? Como é que você percebe a vida? Quando Jesus diz em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha o que a ciência descobre, algo que foi dito há mais de 2000 anos atrás. O sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. O que você vê leva 0,2 de segundo para chegar na tua mente. Você sabe que o homem interior, a alma do homem, onde está a mente, a vontade e os sentimentos, extrai as coisas do mundo externo através dos sentidos do corpo. Da visão, do tato, do paladar, da audição, não é? Então, você tira as impressões do mundo externo e introjeta no teu mundo interno a partir dos sentidos do corpo. E o sentido do corpo mais próximo do processo mental é a visão. Por isso que Jesus está usando olhos. Como você vê a vida? Como você enxerga as coisas? Você só vê derrota, você só vê tribulação, você só vê dia mal. Então, meu querido, você quer ter vida o quê? De alegria? Eu estou te mostrando aqui algumas questões que podem ajudar a definir se você vai ter uma vida de alegria ou de tristeza. Agora eu vou trazer o apóstolo Paulo, que escreve essa carta de alegria, e vamos ver o apóstolo Paulo nessas questões que eu acabei de falar. Aí você vai entender que capacidade esse cara tinha de dizer isso.
Então agora eu vou trazer Paulo para essas questões da vida que podem nos ajudar a ter uma vida de alegria ou uma vida de tristeza. Vamos lá? Escala de valor. Vamos ver Paulo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz: é o apóstolo Paulo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Aí ele vai dizer uma outra coisa em Romanos 8, 18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Escala de valor de Paulo: não atentando nós para as coisas que se veem, as que se veem, está dizendo ele, elas são temporais. As coisas visíveis, elas são temporais e passam. Então a escala de valor de Paulo, ele vai dizer: olha, eu não atento para isso, essa não é a minha prioridade. A minha prioridade são as coisas que não vêm, as espirituais, que vão me levar para a eternidade. Porque ele está dizendo: para mim tem por certo que as aflições do tempo presente, a aflição é dessa vida, do tempo presente. A minha escala é o seguinte: porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. O que vai ser revelado está no campo da eternidade, do tempo ilimitado da eternidade, e as aflições no tempo limitado da vida humana. Olha como é que ele faz a escala de valores dele. As coisas espirituais são mais importantes que as materiais. As visíveis são menos importantes do que as invisíveis. Aqui, ó. Olha como é que ele se situa na questão de escala de valores. Foco. Todo mundo conhece o texto. Filipenses 3, 13, nessa carta aqui. E 14. Uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele tinha foco, ele tinha um alvo. E quando ele diz, não é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, é um violento esforço para frente. A ideia de Paulo é de um corredor. Já viu um corredor? Para ganhar qualquer corrida, ele faz um violento esforço para frente. Aqui, ó, ele tem foco. Ele usa energia psíquica, emocional, física para o seu objetivo. Esse cara tem foco. Terceiro, o que domina a mente de Paulo? Como ele preso com um cara do lado, com uma corrente amarrado a um outro cara, como é que esse cara escreve uma carta de alegria? O que é que domina? O que é que domina a mente desse camarada? É o apóstolo Paulo que diz aqui em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. Olha o que domina a mente de Paulo, só coisa boa. Aí você vai ver ele em Filipenses 1,4. Filipenses 1,4. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: fazendo sempre com alegria oração por vocês. E ele está preso. No versículo 8: Deus sabe dos entranháveis afetos e compaixão que eu tenho por vocês. Olha o sentimento dele. No versículo 12 e 13 desse capítulo 1, olha: as minhas prisões serviram de testemunho em toda a guarda pretoriana e também para fortalecer a fé dos irmãos. Ai, meu Deus, eu estou preso aqui ainda com um galalau desse do lado amarrado a um homem. Oh, meu Deus. Nem para fazer xixi direito dá. Nem número 1, nem número 2. Tem um cara aqui do meu lado o tempo todo. Que miséria, que desgraça. Olha a mente do cara.
A mente dele não está na circunstância do momento. A mente dele está lá longe. Porque você, com a tua mente, você pode sair da circunstância geográfica e atingir qualquer ponto do seu futuro ou qualquer ponto da sua vida fora da desgraça e da adversidade. Oh, meu irmão. Olha Paulo, na questão de perdão. Uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Foi ele que consentiu na morte de Estevão. Foi ele que consentiu na morte na prisão de muitos cristãos. Eu não quero ficar sendo moído pelas minhas culpas e pelos meus erros. E é Paulo que diz em 2 Coríntios 2,10: a quem vós perdoardes eu também, e faço isso na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Eu libero perdão. Meu negócio é liberar perdão. Eu me sinto perdoado e tenho poder para liberar perdão. Olha como é que esse camarada está lidando com perdão. Olha como é que Paulo lida com a adversidade. Gente, isso é uma afronta para nós. É dar com força. É bater com força. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo anterior ao que eu li, o 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso muito excelente de glória. O cara que tomou pedrada, tomou varada, foi para a cadeia, foi perseguido, ele está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Uma experiência incrível que me faz crescer, que faz edificar a minha fé. Olha como é que ele vê a adversidade. E depois em Romanos 5,3: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo sentia alegria pelo resultado da adversidade. Tudo que está acontecendo comigo vai trazer um resultado positivo. O cara já se alegrava pela coisa na frente. É mole. Estou te mostrando aqui, amadíssimo, queridíssimos irmãos em Cristo, como é que Paulo está lidando com questões que pode levar você a um estado de alegria ou de tristeza. Como é que Paulo vê a vida? Filipenses 4,12, é nessa carta aqui: sei estar abatido e também sei ter em abundância. Em todas as coisas e em toda maneira eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Olha como é que ele vê a vida. Eu estou preparado. Se a coisa for boa, eu estou preparado. Se a coisa for ruim, eu estou preparado. Tem crente que é só vitória, só vitória. Que só vitória, rapaz, deixa de glorota. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente é derrotado. Que conversa de só vitória? Que evangelho é esse? Onde é que está isso na Bíblia? Que só vitória, aleluia, eu só vivo em vitória. Manto, é terra. Deixa de papo, deixa de lorota, rapaz. Tu é melhor do que Paulo? Olha, eu sei estar abatido, até porque ele vivia abatido de vez em quando. Eu sei o que é padecer fome. Eu sei, eu estou instruído não apenas em conhecimento, mas eu estou preparado para isso. Eu estou preparado para a vitória e para a derrota. Eu estou preparado para a bonança e a tempestade. Eu estou preparado para a abundância e para a escassez. Eu estou preparado para a fome e para a fartura. Entra em pânico quando a coisa não está conforme você quer. E começa a tentar a Deus. Senhor, eu sou dizimista. Tu não está vendo essa minha luta financeira? Eu sempre fui liberal. É mesmo? Não fez mais do que sua obrigação de vida cristã. E aí nós queremos ficar intocáveis. E Deus não trabalha assim.
E também tem uma outra coisa que é importante eu dizer aqui, é que teu dízimo e tua oferta não livra você das tuas bobagens de gastar mais do que você ganha. Você pode dar dízimo que você quiser, pode dar a oferta que você quiser, você pode ajudar quem você quiser. Se você quebrar leis e princípios, o chicote vai comer em cima de você. Quer que eu dê um exemplo? Eu dou o meu. É tão fácil falar dos outros, né? É fácil. Fulano, Beltrano. Vou dar o meu exemplo para você entender. Desde 8 anos eu aprendi a ser dizimista e ofertante. 8 anos de idade. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, sempre sou liberal, a vida toda. Aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Sou liberal de investir no reino, de investir em pessoas, sou liberal. A editora que eu sou dono, que eu criei uma editora como suporte do meu ministério, não como negócio, a editora deu muito dinheiro para programa de televisão, para gravadora, porque eu não era pastor, eu tinha que ter um suporte financeiro para manter programa de televisão. Aí tive a ideia, vou fazer uma editora. Então eu não criei editora para negócio. Mas vamos lá, para você entender. A minha editora entrou em recuperação judicial. Como? Meu Deus! Eu já apanhei dinheiro emprestado para dar de oferta na igreja. Nunca mandei ninguém fazer, eu já peguei dinheiro emprestado que eu queria dar uma oferta na construção daquele templo ali, do Monte Vidal 1191. Eu sempre fiz as campanhas da igreja aqui desde 23 anos. Eu peguei dinheiro emprestado para dar uma oferta especial. Uau! Eu entrei em recuperação judicial. Sabe o que é recuperação judicial? É o último passo para você não falir. Ou você entra na recuperação judicial, que a justiça te dá, ou então a sua falência é decretada. Mas como é que pode o senhor dizimista, ofertante, ajuda pobre, ajuda a necessidade? E sabe por que eu entrei em recuperação judicial? Eu garanto que não foi Satanás. Diabo! Senhor, como é que tu deixou um capeta, um gafanhoto miserento desse? Sabe por quê? Porque eu passei a ser pastor, larguei a editora na mão de outros. E tudo aquilo que você é dono e que você não cuida, por mais que você confie a pessoas idôneas, amanhã o chicote pode comer no seu lombo. Aí veio a crise de 2015 e as pessoas querendo me proteger, não por maldade, gente de alta fidelidade para mim, de alta confiança, tentando me proteger, porque eu era pastor, envolvido com tudo da igreja, aí para me proteger não quiseram me falar, até que um oficial de justiça bateu na minha porta. Eu recebi um oficial de justiça com uma cobrançazinha. Falei, que porcaria é essa? Aí quando eu fui ver, o bicho já estava feio. Foi diabo? Não. O diabo não. Se eu tivesse lá em cima, não entrava em recuperação judicial. Se eu tivesse lá em cima, não entrava. O que é que o dízimo me livrou? O que é que minhas ofertas me livraram? O que é que Deus tem com isso, com aquilo que eu tinha que fazer e não fiz? Eu estou falando de mim, não estou falando de você não. Eu deixei de dar dízimo por causa disso? Nunca. Não. Deixei de dar ofertas? Não. Deixei de investir no reino? Jamais. Porque eu tenho a minha consciência. Eu não fico, foi Deus que está em cima de mim. Porque o camarada que não é fiel, que conhece o evangelho e que tem a verdade, aí quando acontece alguma coisa nessa área que eu estou falando, rapaz, eu não sou fiel, será que é isso? Vai ficar na dúvida. Eu não tenho dúvida. Não foi capeta. Não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida. Será? Eu soneguei? Não tem nenhuma dúvida. E tenho paz no meu coração. É para você entender, meu amado irmão, meu queridíssimo que está me ouvindo aqui. Meu filho, é assim. É assim que é. Mas aí tem uma coisa aqui. Tem uma coisa interessante nessa história aqui, que eu não falei nem na primeira e nem agora com Paulo. Como é que Paulo, ele vê a vida
Mas tem uma coisa aqui. Tanto você passando por essas coisas e aplicando o que eu estou te falando, você tem foco, você tem escala de valor, o que domina a sua mente é só coisa boa, você aprendeu a perdoar e aceitar perdão, você sabe como é que se encara lutas e adversidades, né? Você sabe, você tem uma boa visão de vida, mas com tudo isso que eu estou te aplicando, assim mesmo, existem coisas na nossa vida que podem nos levar a uma vida de tristeza, mesmo você aplicando todos esses princípios que eu acabei de falar. Qual é o segredo, então, que eu não falei aqui, nem na primeira como nem na segunda, e agora eu estou encerrando essa ideia, certo? Como é que nós podemos, viver uma vida de alegria, de sofrimento, mediante a observação dessas coisas? Mas mesmo você observando isso de maneira positiva, tudo que eu falei, assim mesmo, você pode ter uma vida de tristeza. Então qual é o segredo? O segredo é o que Paulo está dizendo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Só em Deus você pode interferir nas circunstâncias da vida. Só nele. Só nele você pode interferir. Quando você, por escala de valor, por foco, por saber lidar com a adversidade, com tudo isso que eu falei, e assim mesmo tem lá uma tristeza persistente. Para mudar isso, meu querido, alegrai-vos no Senhor. O foco é Jesus na nossa vida. Interfere em qualquer circunstância da vida. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu vou dar 4 motivos aqui para você se alegrar. Mas só que motivo eu tenho para me alegrar? Estou devendo? Estou desempregado há 6 meses. Estou com a mulher no CTI. Estou com um filho nas drogas. Estou com a minha filha na prostituição. Estou com uma doença terrível que o médico não descobre, que dói pra caramba. Que motivo eu tenho para me alegrar? Então eu vou te dar aqui. Eu escolhi só 4. Vou te dar aqui 4 motivos para você se alegrar. Primeiro, você está vivo. Tem gente viva aqui? Tem gente viva aqui? Meu querido, o dom mais precioso que Deus dá ao ser humano nessa terra é a vida. A vida é o dom mais precioso. Você sabia que tem gente que gostaria de ter 5% com toda a doença que você pode ter, todo problema que você pode ter, queria ter 5% da sua vida para sair do CTI ou de uma UTI. E tu está reclamando. E você está reclamando. Você está reclamando, meu filho. Atos 17, 25 e 28. Porque dele provém a vida e as demais coisas, por ele vivemos, nos movemos e existimos. E quando eu falo de vida, não apenas de existência. Quem pode levantar a mão aí? Levanta aí, quem pode? Quem pode fazer assim? Faz! Abaixa. Tem um monte de gente que daria todo o dinheiro para fazer esse movimento que você fez. De pé. De pé. De pé. De pé. De pé. Senta. Esse movimento que você fez, grande maioria, quase que absoluta que fez, tem gente que pagaria tudo que tem para fazer o que você acabou de fazer. Quem aqui pode dar um brado com a sua garganta e com a sua voz? Deixa eu ver.
Você está reclamando da vida, cara. Você está reclamando da vida. Se tirar o dedão do teu pé, o dedão, tu nunca mais anda direito como você anda. Só o dedão. Só tirar o dedão, que você perde o equilíbrio. Como é que Deus fez certinho? Você nem observa esse negócio, né, meu irmão? Você nem observa isso, ei? Você está vivo e eu tenho uma palavra profética para você. Se você está vivo, tem propósito de Deus para a tua vida e tem promessas de Deus para você. Quem está vivo aí, manifesta. Dê um brado, dê um glória, dê um aleluia. Vou te dar um motivo para você se alegrar. Pelo dia de hoje. O dia de hoje. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ei, você pode se alegrar pelo dia de hoje aí? Pode, meu filho? Não foi o diabo que fez o dia, foi Deus. É Deus que fez esse dia. Quem é que pode dar uma fungada aí assim, ó? Pagou quanto por isso? Você faz isso o tempo todo, cara. Eu tenho um amigo que eu já disse aqui na igreja. Quando eu ligo para ele, quando eu falo com ele no telefone, a primeira coisa que ele diz, eu digo assim: tá tudo bem com você? Estou respirando sem balão de oxigênio. Já é um negoção na vida. Aqui tem a esposa de um pastor, a irmã Creuza. Você não tem ideia. Ela tem uma doença no pulmão que ele não faz esse movimento da respiração. Essa mulher já ficou 95 dias no CTI. Essa mulher, ela tem uma força de vontade de viver que é incrível. A esposa do pastor Jair. Você não tem ideia. Quando você vê a irmã Creuza, você dá vontade de andar de joelho agradecendo porque você está respirando. Você nem observa isso. É o dia. Você quer ver o sistema de rotação, não é? O sistema que a Terra ela faz no seu próprio eixo, 24 horas, é a rotação dentro do seu próprio eixo. Leva 24 horas. Se esse sistema for atrasado em 10%, os dias são 10% mais longos e a noite são 10% mais longas. Sabe o que acontece? O que for morto pelo calor durante o dia, seria morto pelo frio da noite. Olha o tempo de 24 horas como é certinho para que haja vida no planeta Terra e você não morra. Todo dia, sem você pedir e fazer força nenhuma, o sol se levanta. Todo dia. E se põe. E quando ele se levanta, a energia do sol é responsável por um fenômeno chamado fotossíntese, onde as plantas transformam o carbônico no oxigênio e se tornam verdadeiras fábricas de alimento. Ninguém pagou nada por isso. E todo dia isso acontece. Você está reclamando da vida? Todo dia. Milhares e centenas de milhares de meteoritos bombardeiam a atmosfera para entrar no planeta Terra. Se a espessura da atmosfera fosse mais rarefeita, os meteoritos bombardeariam a Terra e matariam a vida humana. Você nem vê, nem observa e nem sabe. E todo dia isso acontece. Tu está reclamando de quê, meu amado? Não é para você ficar triste, não, é só para você entender. Não precisa clamar pelo sangue de Jesus. Todo dia, o chifrudo, o capeta dos infernos, de manhã e de noite tenta nos atazanar. Todo dia. Salmo 91, versículos 5 e 6. Não temerás a espanto noturno, seta que voe de dia,
peste que ande na escuridão e mortandade que assola o meio-dia. Olha só o capeta, de manhã e de noite. 24 horas está o chifrudo. Vou tentar pegar, vou tentar derrubar. Fica tranquilo. Mas por 24 horas, do versículo 7 em diante, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verá a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Capeta trabalha 24 horas, né? Mas Jeová também. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Não cochilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 24 horas do dia tem proteção de Deus. Irmão, escute o que eu vou te falar. Se eu pegasse a vida de qualquer um de vocês, não precisa ser vida de pastor, não, nem de irmã de oração, nem de irmão hiper santo. Se eu pegasse, se Deus me dissesse, pega, escolhe aí um crente aí, eu vou passar no telão 24 horas da vida dele, o que acontece no mundo espiritual e que ninguém vê. Se Deus pegasse qualquer um de vocês aqui e botasse aqui no telão 24 horas da minha e da sua vida, coisa que ninguém vê, você ia ver demônio jogando dardos inflamados, seta, e você ia ver os anjos de Deus. Esse aqui não, esse aqui tem proteção, esse aqui eu cuido, esse aqui eu guardo, esse laço não vai chegar, esse ataque não vai chegar. Oh, meu irmão, 24 horas por dia, esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha onde você está hoje. No final do dia, você não está numa delegacia. No final do dia, você não está no CTI. No final do dia, você não está com um cara com uma pistola na tua cabeça. No final do dia, você está no melhor lugar que você podia estar, na presença de Deus na sua casa. Ei, é para você se alegrar, meu irmão. Olha onde você está. No final de um dia, você está diante do Deus Todo-Poderoso, digno de glória, de honra e de louvor para sempre. Você deve se alegrar pela vida, pelo dia de hoje. Eu disse que vou dar 4 motivos, eu vou encerrar. Em terceiro lugar, olha o que é que você deve se alegrar: pelas suas vitórias. Eu acho interessante quando esse apóstolo Paulo, em Romanos 8, do 35 em diante, do versículo 35 em diante, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ele não falou de vitória, ele não falou de vantagem, só falou de coisa ruim. Mas ele vai dizer: mas por todas essas coisas. Que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada.
Mas por todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô irmão, dá glória aí pelas tuas vitórias. Eu vou perguntar aqui, quem pelo menos hoje fez uma refeição, nem que seja um pão com manteiga e um café. Uma. Quem fez hoje? Levanta a mão mais bem alto. Quem fez hoje pelo menos uma? Não estou falando de que você está em jejum, não. Quem fez uma? A maioria. Eu não vou perguntar quem fez duas, porque vai ter. Quer ver? Quem hoje, até essa hora, fez duas refeições? Levanta a mão. Vai ter, abaixa. Não fica com vergonha não, e não me deixa mentiroso aqui. Quem hoje já fez 3 refeições? Significa que ainda tem uma quarta. Eu já fiz 2. Eu almocei e fiz um lanche ali. Então já fiz 2. Mas vou apelar, porque tem gente aqui que tomou café de manhã, fez um lanche 10 horas, almoçou 3, fez um lanche à tarde 4, então está na 4ª refeição. Não mente não, que Deus está aqui e está te vendo. Quem já fez 4 refeições hoje? Então agora escute. Você está triste? Tem gente aqui que pelo menos fez uma, mas fez. Tem gente aqui que fez 2. A 1 e a 2 amassa, a 3 caiu, a 4 caiu. Mas vai ter gente hoje, desses que fizeram 4, que vai fazer 5. E alguns deles estão dizendo, o melhor está por vir. A janta. Agora pare. 1 bilhão. O que eu falei? 1 bi, não é milhão, 1 bilhão de pessoas no planeta Terra não comeram nada hoje. E esse mesmo 1 bilhão não vai comer nada amanhã. Você está reclamando? Num país como o nosso, que estraga toneladas e toneladas de alimento todo dia. Eu vou dizer com muita tranquilidade, nessa cidade, eu estou no Rio de Janeiro, pode ser que tem gente aí nos rincões, nas áreas mais pobres do país, mas nessa cidade do Rio de Janeiro, passa fome quem quer. Vai lá no Ceasa, vai nos finais de feira, passa fome se quiser, porque é preguiçoso. É interessante, mas isso é uma realidade do nosso país. E você está reclamando. Você está reclamando. Você fazer uma refeição, isso é uma vitória, irmão. Você fazer uma refeição, isso é uma vitória. Vai para a África, para vários lugares da África, para vários lugares da Ásia. Não tem nada. Rato é disputado a tapa. Eu estou te dando aí o terceiro motivo. Você não tem nada para me alegrar. Você está vivo. Não tem nada para me alegrar. Você está vivo no dia de hoje. Não tem nada para me alegrar. Suas vitórias, apesar de lutas e adversidade, você está em pé. E o 4º motivo. Por quê? Aqui tem uma classe especial, mas eu vou dar uma oportunidade para os outros entrarem nesse quarto. Nem todo mundo aqui entra nessa 4ª. Porque você pode se alegrar pela salvação em Jesus Cristo. Oh, meu irmão. Oh, 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 oh. A primeira parte de Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira parte de Romanos 6, 23.
O salário do pecado é a morte. Olha a sentença. Todo mundo é pecador. A prova que todo mundo é pecador é que você sente dor e que o ser humano morre. Se você não fosse pecador, não sentia dor nem morria. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira parte de Romanos 3:23 e a primeira parte de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Mas tem uma segunda parte nesses dois textos. Mas foram, do primeiro texto, reconstituídos pela sua graça e pela redenção que há em Jesus Cristo. Segundo texto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos debaixo do pecado para condenação, Deus envia Jesus para morrer no Calvário, para pagar o preço, para você e eu termos direito a perdão de pecados e salvação eterna. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vocês não fiquem alegres porque os demônios estão se sujeitando a vocês, não. Está lá em Lucas capítulo 10. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês vão ter direito à vida eterna. E quando nós estamos falando de salvação, a salvação em Cristo não compreende só a eternidade. Compreende coisas na vida terrena. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, novo sentir e novo agir, uma vida transformada aqui na terra. 2 Coríntios 5:17. João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida que interfere nas circunstâncias de alegria, de paz. João 8:32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação de droga, de bebida, de cigarro, de pornografia, de todo lixo moral, de tudo aquilo que te destrói. Então a salvação, o ápice é a vida eterna. Mas a salvação em Cristo te salva de uma vida desgraçada, sem paz, sem alegria e sem rumo. E olha o que ele faz. Hebreus 7:25 diz: pode perfeitamente salvar o que por eles se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você está aqui? Você entregou a sua vida a Cristo? Você reconhece que é um pecador? Então tem uma intercessão constante de Cristo diante de Deus por você. Então, meu querido, você tem que estar alegre, porque a sua vida não termina com 60, 70, 80 ou 90 anos, o tempo da existência aqui na terra. Você tem direito à vida eterna. Vida eterna. Tem alguém aqui que pode se alegrar pela salvação em Jesus Cristo? A conclusão do que eu vou falar é que a palavra de Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Para isso acontecer na sua vida, meu querido que está aqui me ouvindo ou que está me acompanhando pela internet, para isso acontecer na sua vida, você primeiro tem que reconhecer que é um pecador. E se você reconhece que é um pecador, você tem que confessar a ele. O que está em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que você possa se alegrar sempre no Senhor, independente das circunstâncias da vida, você tem que se arrepender e se converter. Arrepender é você sair de um caminho e voltar a ir por outro caminho. Se arrepender de uma vida de erro, de uma vida afastada de Deus, e se converter, isso é, voltar o teu ser para os princípios da palavra e obedecer. É o que Pedro diz em Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Olha aqui, olha a presença aqui. Alegrai-vos no Senhor, porque não tem outro caminho. É o apóstolo Pedro que diz em Atos 4:12: em nenhuma outra salvação,
porque nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem possibilidade de você interferir nas circunstâncias da vida, em coisas que, por mais que você tenha escala de valor, por mais que você tenha foco, por mais que você tenha coisas boas na sua mente, por mais que você tenha capacidade de lidar com perdão, por mais que você tenha a capacidade de lidar com a adversidade, por mais que você tenha uma visão otimista da vida, por tudo isso é muito bom, mas isso não é tudo. O tudo é: alegrai-vos no Senhor, sempre. Nele, é por Cristo, é em Cristo, é com Cristo que você pode interferir nas circunstâncias da vida e ter uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Ei, igreja, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, você está salvo, você foi transformado, você foi liberto, você está na presença de Deus, você tem um protetor acima de qualquer outro protetor, você tem uma presença incrível, indescritível, porque Ele habita em você. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, para de ficar de cara amarrotada e cara baixa. Você tem Jesus. Ei, dá um brado de alegria, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Alegrai-vos no Senhor.